primeira mentoria, a minha agenda, né, o meu faturamento cresceu 3 vezes mais. Aí eu entrei agora na pandemia, esse valor dobrou de novo, tipo 100%. Triplicou da primeira vez e agora dobrou. Então é como se o teu resultado sextuplicasse desde que tu começou os trabalhos com a gente. E é isso. É você construir uma marca que a pessoa vai olhar assim, não, eu quero ir lá naquele lugar, porque eu sei, não só porque eu vou ser bem tratado, mas porque ela vai me entender, porque eu tenho a mesma essência dela e ela tem um propósito. Então, assim, eu tenho um filho de 10 anos, ele me pedia muito, mãe, fica em casa mais tempo comigo. Aí isso melhorou muito, a nossa qualidade, assim, de estar mais junto um com o outro. Estamos iniciando mais uma entrevista de estudo de caso. Hoje a gente vai conversar com ela, doutora Tatiana Miguel. O objetivo aqui é você conhecer um pouquinho da história dela, ver os resultados que ela teve aplicando a metodologia do programa Marca de Valor e quais foram os desafios, quais foram os aprendizados, quais os grandes avanços que ela teve durante esse período. Seja bem-vinda, doutora Tatiana Miguel. Apresente-se, né, de onde é que você é, qual que é a sua cidade, qual que é a sua profissão. Explica aí, pessoal, conta um pouquinho da tua história aí para a gente dar sequência. Olá, olá pessoal. Eu sou dentista, né? Já sou formada há 19 anos e há pouco mais de 5 anos também entrei no ramo da harmonização orofacial. E eu sou do interior do Rio de Janeiro, uma cidade pequena, mas bem conhecida, que é Búzios. Delícia de cidade. Isso. Hoje deve ter uns 40, 50 mil habitantes lá. E é lá que eu atendo mais a parte de odonto e a parte de harmonização. Legal. Hoje tu tem uma clínica também multiprofissional, né? Tem outras pessoas que trabalham na tua clínica e complementam o teu trabalho, né? Sim, porque eu moro em outra cidade, né? Eu moro em Macaé e meu consultório é em Búzios. Então, toda semana eu vou para lá. Mas, quando não estou, tem outros dentistas que atendem lá comigo. Legal, legal. E para quem não sabe, tá, pessoal, a Tati, ela já tem um case que ela gravou na gente, da primeira vez que ela participou do programa. Isso foi em 2020, Tati? 2020. Foi 2020. 2020 Isso. ela participou do programa, teve um pico de resultado, e daí ela ficou um tempo distante, né? Levando a vida e tal, coração partido, mas o que te fez voltar, né? Porque tu voltou agora em 2022 e já renovou para pelo menos mais de um ano aí com a gente. Conta um pouquinho a tua história vinculada aqui ao Marca de Valor. Sim, quando eu fechei a primeira mentoria, eu sempre tive assim, a ideia que eu tinha técnica, mas eu não sabia vender isso, não sabia expor. E o paciente, na verdade, ele não quer saber da sua técnica, ele quer saber do seu resultado, como você é como pessoa, que é tudo um conjunto, né? Claro. E eu tinha essa dificuldade. Tanto é que eu acho que eu nem sabia mexer muito bem no Instagram e achava estranho aquilo, era só foto, a minha época era do Facebook. Claro. Só que aí o Facebook estava ficando para trás, então precisava de algo a mais. Aí conheci vocês, né? E aí eu sempre lembro disso, que foi uma semana antes de começar a pandemia. Eu lembro. E o que assim me motivou foi porque assim, eu trabalhava muito, não tinha muito tempo e não tinha tantos resultados. E eu precisava melhorar isso. Eu queria ter mais tempo para minha família, ter qualidade de vida, até comigo, para eu ter tempo para fazer atividades físicas. E aí eu fechei, né, com vocês. E eu fiquei 1 mês e meio em casa, por conta da pandemia. Isso, assim, foi maravilhoso para mim, porque eu tive o tempo necessário para estudar. Então, assim, quando eu voltei, até que minha secretária é a mesma, né? Hoje ela fala, Tati, a gente não teve crise da pandemia. Uma coisa que foi boa, porque o dentista ele não foi impedido de trabalhar, né? Eu achei melhor ficar esse 1 mês e meio em casa, mas eu não fui impedida. Foi assim, mais o medo daquilo tudo, aquilo novo. Claro. E esse tempo a gente foi trabalhando, e vocês foram falando, eu comecei a estudar, entendi o processo por trás do Instagram. E aí, né, eu comecei a ter conexões com as pessoas. Então, quando eu voltei a atender, a minha agenda estava normal, estava cheia. Então, assim, voltei como se, entre aspas, nada tivesse acontecido, como eu não tivesse parado, né? E aí, assim, eu olhava para um lado, para o outro, os outros dentistas todos preocupados do que ia acontecer, mas aí eu já estava mais à frente. Claro. E aí, Eu lembro, né? só pegando esse gancho, que eu lembro muito bem dessa época. Quando tu entrou, daí tu falou assim, nossa, Luiz Gustavo, já passou o prazo de cancelamento, nem cancelar eu posso mais esse programa. Então não tem outra opção, eu tenho que estudar e Não. fazer acontecer.
E daí tu estudou, e eu lembro muito bem naquela época, tu já dizendo assim, enquanto meus colegas estão em casa descansando na verdade, aproveitando isso como umas férias forçadas, eu estava lá estudando. Quando voltou à normalidade, que naquela época era o famoso novo normal, tu já estava com a agenda praticamente lotada e eles, beleza, primeiro dia de consultório e ninguém veio. E eu lembro Não, disso muito bem, que essa foi a tua grande sacada, né, Tati? Naquela foi. época, né? Isso, foi sim. Eu estava preparando o terreno para voltar, né? Claro. E aí, na verdade, eram lições que eu estava tendo da mentoria e botava em prática e estava dando certo. Então, assim, agora, se eu não tivesse iniciado, como que seria? Claro. Não sei como seria, né? Eu ia lá postar, como a gente vê hoje em dia, muitos dentistas, o tal de antes e depois. Eu ia fazer a mesma coisa, porque a gente não tem Claro, noção disso, né? claro. Ninguém Hoje eu aprende isso sei, na faculdade, né? não, não. E olha que já tinha feito a faculdade há bastante tempo, né? Então, Aí é já... pior ainda, né? E, Sim, sim. e assim, voltando para hoje, daí para depois a gente puxar esse gancho. Naquela época, então tu tinha uma agenda vazia e daí tu aplicou a metodologia na época e lotou a agenda. Eu lembro muito bem naquela época tu falando assim, Gustavo, por que eu vou renovar a mentoria? Tô com a agenda lotada, tá tudo certo para mim, tô feliz da vida, etc, etc. O que te fez voltar esse ano? O que tu estava sentindo que era o segundo nível aí, do segundo passo do teu negócio, Tati? Então, eu preciso saber delegar e eu não consigo. Até hoje eu não consigo. E assim, eu estou fazendo a minha marca de valor, tem a minha marca. E até vou te contar uma coisa que aconteceu tem 15 dias. Eu fui a um evento de mulheres. E Uau! quando eu cheguei lá, e é da minha cidade, e eu não participo de eventos na minha cidade, praticamente. E aí, quando eu cheguei lá, não tinha uma mulher que não me conhecia pelo Instagram. Ai, você está fazendo um trabalho tão legal, a primeira oportunidade eu vou lá. Então, assim, eu voltei por conta disso, para eu ampliar tudo, melhorar os processos, né, desse pessoal que está chegando. E o que eu falo assim de não saber delegar? As pessoas me conhecem, eu tenho a minha marca, eu chego nos lugares, as pessoas me conhecem, mas eu não consigo ainda a marca do consultório em si, para eu começar a distribuir esses pacientes no meu consultório. Então, Claro, assim, está faltando isso ainda, para eu ficar mais tranquila. claro. Né? Que eu já até comentei com você que eu fiquei doente, aí eu fiquei uma semana sem trabalhar, e aí você fica preocupado, porque a gente não sabe, né? Como que é o dia Claro, de amanhã. perfeito. Então, hoje eu vim com o propósito de montar uma equipe e começar a ter consciência que eu tenho que delegar, não tem jeito. Claro. Delegar o Instagram e algumas que vocês já me orientam, tá? Você tem que ter alguém para te ajudar nas postagens. Eu não consigo ainda, não É. consigo. E é difícil. Chegaremos lá. Porque, assim, para quem está assistindo esse case aqui, a gente divide o programa em quatro partes. Primeiro, a implementação da metodologia. Segundo, é aumento de resultado. Né? Então, recentemente, teve um salto de resultado aí no mês E de setembro. Então, assim, logo na primeira mentoria, a minha agenda, né, o meu faturamento cresceu 3 vezes do início, antes da pandemia. Não, na verdade foi do mês de junho do ano antes da pandemia com o julho depois, né, que aconteceu que deu esse passo de 3 vezes mais. Aí eu entrei agora na pandemia, esse valor dobrou de novo, tipo 100%. Então, assim, Tá bom, foi né? bem legal. E eu estou Ah, conseguindo trabalhar menos, né? meu Isso aqui também. Deus! Então, fantástico, parabéns. Inclusive, o gancho que eu ia pegar é isso. Então, a Tati, olha só, ela está no segundo round do programa. O primeiro round é implementar a metodologia. O segundo round é ter salto de resultado. No caso dela, triplicou da primeira vez e agora dobrou. Então, é como se o teu resultado sextuplicasse desde que tu começou os trabalhos com a gente. Isso. E daí a terceira etapa do programa é a gente te ajudar a formar o time para quê? Para que o time dê consistência no resultado. E daí esse lance da Tati de começar a lotar a agenda de outros profissionais vão vir desse momento da formação do time. Então a gente recentemente fez um trabalho, né, Tati, de olhar para a tua essência Isso. e daí a gestão do negócio girar em torno da essência da Tati. Então aí ela vai começar a fazer as contratações no time de marketing, no time de vendas, em outros setores de apoio, né, time de administrativo, etc., e a relação dela com os outros profissionais. Então, a Tati está entrando no round 3 do programa da marca de valor e a gente tem um quarto round, né, que daí seria uma outra etapa mais avançada. Então, para quem está aqui
tentando entender o que aconteceu, ela está bonitinha, avançando. E sextuplicar o faturamento, né? Tá bom demais. Tá. Mas me conta, Tati, qual que, assim, essa era a tua principal dor quando tu voltou agora em 2020? E recentemente tu renovou por mais um ano. O que te deu coragem para continuar mais um ano com a gente? É porque eu sei que eu preciso melhorar isso. Eu tenho que ir sozinha, a gente acaba estacionando dali. A gente não cresce. E eu sei que eu tenho condições de crescer mais. E aí eu preciso de alguém para me orientar, não tem jeito. Aí eu já estou, vamos dizer, no pique, vamos lá que agora eu acho que vai, entendeu? Seria Eu isso. não tenho dúvida, né? Se a gente conseguiu te apoiar a sextuplicar o faturamento, com certeza a gente consegue te apoiar a ter mais tempo livre ainda do que tu já tem, né? E outra coisa, se você for ver assim, não foi só a questão do consultório, é qualidade de vida. Quando eu comecei a mentoria, eu estava. Em outra fase, eu estava sem olho para muitas coisas, para ir, tipo, academia, para fazer nada. Mas aí eu acho que tudo vai se encaixando. Hoje, se você olhar a minha foto lá, daquele caso, daquela gravação, você vai ver que hoje eu estou com o rosto assim, mais feliz, mais radiante. É Claro, porque tudo mudou, não é só a questão da empresa em si, você tem que incluir a sua vida pessoal, tudo, né? Que tudo claro, melhora, não é questão só financeira, no caso, claro, né? claro. E na vida pessoal, assim, o que que tu percebe que mais gerou impacto e resultado na tua vida pessoal e que te faz tá radiante hoje, né, Tati? Tá maravilhosa. Obrigada. Então, assim, eu tenho um filho de 10 anos e proporcionar algumas coisas para ele, isso é ótimo para mim. E ele me pedia muito, mãe, fica em casa mais tempo comigo. E assim, ele fica aqui em Macaé, hoje eu estou em Macaé, ele fica com o pai. Geralmente, às vezes, de terça a sexta, ou então de quarta a sexta, ficam os dois em casa e eu vou para Búzios. Ele sentia muito isso. E quando eu estava em Macaé, eu também trabalhava. Hoje eu só trabalho um dia em Macaé e tento ficar mais em casa quando eu estou aqui. Top. Então, assim, eu quero deixar mais memórias afetivas para ele. Quando ele crescer, ele vai assim, não, minha mãe foi presente. E é isso que eu quero deixar. Isso melhorou muito. A nossa qualidade, assim, de estar mais junto um com o outro. Seria Legal. isso. E como é que tu se sente hoje em relação a isso? Como é que tá esse coraçãozinho? Em relação a estar com eles, assim, Claro, porque assim, não é só o ah, financeiro, né, Tati? Aqui a gente fala de, pô, você duplicou o faturamento, é muito bom o dinheiro, né? A gente não vai ser hipócrita, mas o que representa para ti, internamente, ter essa disponibilidade para o teu filho, poder escolher estar com ele presente tá. ali? Ó, essa semana, praticamente, eu não trabalhei. Eu trabalhei na segunda, trabalhei o dia todo. E até você me mandou mensagem, eu falei assim, olha, eu fechei um protocolo e eu fui fazer o tal do protocolo, que é um tratamento que é um valor elevado, né? Segunda-feira eu estava lá fazendo a cirurgia, e ela é aqui de Macaé, atendi ela aqui em Macaé. E ontem eu tive o tempo de ir proporcionar ao meu filho, eu fui ao Maracanã, ver a final do Flamengo. Que isso! Hoje eu cheguei em casa às 5 horas da manhã e fui dormir. Hoje eu me dei esse luxo de não trabalhar. E amanhã eu vou para o consultório só de manhã. Então, assim, talvez se eu tivesse naquela rotina louca, eu não ia conseguir organizar meu tempo para estar junto com ele. E foi assim, foi um presente para ele. Ele chegou de manhã e falou assim, mãe, muito obrigada. Eu falei assim, filho, mas por quê? Porque você estava comigo e você me proporcionou isso. Ah, É tipo assim, algo simples, mas você que tem filho, você sabe, né, filha? sei. Você sabe que é muito grande isso e nada vai pagar isso. É, É isso. Aí eu falo, ter uma marca de valor e você proporcionar isso para suas famílias, para as exatamente. pessoas que estão ao seu lado, de você estar bem. Até com os meus pacientes, claro que se você trabalha mais feliz, seu paciente vai ver também, né? Sim, tudo é energia, né? A gente fica com a energia melhor, atende melhor, é mais presente na família, porque assim, se você está no dia a dia com a família e o financeiro está pegando, não consegue estar 100% ali, né? Não. A cabeça tá maluca, tipo, meu Deus, aquela conta e não sei o que, será que vai ter cliente, tarará, tá preocupado com amanhã, então parabéns, né, Tati, por tu se permitir fazer Obrigada. esse movimento, porque assim, uma das coisas que a gente fala é que as pessoas que mais dão certo dentro do programa são aquelas que têm paixão pelo que faz, e isso tu tem de sobra, e Eu ambição tenho. de querer mais e melhor. Então, assim, poder se duplicar faturamento trabalhando menos, isso não tem preço, né? Não. Tipo, tá mais preso. Pô, levar o filho para uma final no Maracanã é sensacional isso. Então, só te reconheço. Tati, um recadinho
para quem está... Porque assim, a gente sabe que esses depoimentos eles são estratégicos, né? A gente gosta de contar a história das pessoas porque traz humanização para o processo, traz essa Sim. proximidade que a gente tem com vocês, mas tem algumas pessoas que recebem esses depoimentos e elas estão ainda em cima do muro. O que tu falaria para as pessoas que estão em cima do muro em relação ao programa, se deve, se não deve? Eu acho assim, que se sua empresa não faz a diferença no mercado, é porque você ainda não demonstrou por que você veio, por que a sua essência, nem você descobriu o porquê. Porque às vezes eu tenho amigas que, até mesmo dentistas, que querem vender e tal, e eu olho para elas e não vejo a essência delas. E é isso. É você construir uma marca que a pessoa vai olhar assim, não, eu quero ir lá naquele lugar, porque eu sei não só porque eu vou ser bem tratado, mas porque ela vai me entender, porque eu tenho a mesma essência dela e ela tem um propósito. E é isso, eu creio que é isso. As pessoas têm medo porque é novo para muitos. Claro. Né? Eu sempre soube da minha essência, mas eu tinha que saber expor a minha essência. Claro. E até no nosso último encontro foi assim, foi poderoso, porque eu revi tantas coisas, e tem coisas até que depois eu falei, né? Mandei uma mensagenzinha lá, olha, contando isso, porque é muito, muito íntimo, Claro. mas é minha essência. Claro. Só que essa intimidade, claro que eu não posto ali no Instagram, mas o paciente que chega para mim e ele tem um problema, ele vai saber disso, Claro. porque eu sei como ajudar. Claro, porque tipo, o lance não é expor a essência, mas ser estratégico na comunicação, né, Tati? Eu acho que tu está fazendo isso muito bem. Acho que a hora que a gente começar a expandir a estruturação do teu time, vai ter toda uma estrutura comunicando desse jeito, cada um fazendo parte de um todo e a gente entregando toda uma transformação para o cliente. Tati, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade. A gente sabe que o teu tempo vale ouro, principalmente agora que você duplicou o faturamento. Muito feliz. Isso é bom. Mas eu sou grata a vocês. Não, mas a gente está aqui com o papel de servir, né? O nosso papel é ser útil para vocês, para que vocês consigam cumprir o propósito do trabalho de vocês, que, falando de essência, é super nobre, né? É super honesto, é super vocês, né? Então, para mim é uma honra poder estar fazendo esse bate-papo. Eu escolhi fazer esse bate-papo. Para quem está assistindo, geralmente é com o Evandro, mas dessa vez eu pedi para ser comigo, porque eu participei ativamente aí, muito próximo da história da Tati. Para mim é uma honra estar aqui. Beleza? Obrigada. A honra é minha também. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.